partir de agora, você ouve o Evangelho do Dia com Padre Adriano. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta quinta-feira vamos ouvir a proclamação do Evangelho deste dia. A Igreja nos convida a meditar o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 11, versículos de 47 a 54. Sejamos atentos ao ensinamento que o Evangelho nos propõe. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras dos vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse da sua boca. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus continua sua reprimenda, sua correção aos fariseus, aos mestres da lei. Eles que se achavam muito dignos, muito religiosos, justos e santos, são desmascarados pelo Divino Mestre. Como eles, muitas pessoas às vezes se sentem especialistas em vida espiritual. Muitas vezes nós mesmos, meus irmãos e minhas irmãs, nos achamos como se nós fôssemos aqueles melhores cristãos. E como os fariseus tantas vezes são apenas aparência. Jesus se manifesta contrário a este modo de viver a fé. Meus irmãos e minhas irmãs, atenção ao que eu direi. Nenhum de nós pode se sentir melhor, mais santo, mais justo, mais merecedor da graça de Deus do que os outros. Somos todos irmãos e estamos a caminho. Da mesma forma como nos esforçamos, todos nós também somos limitados, somos pecadores. Jesus nos indica que todas as nossas ações, todos os nossos comportamentos serão cobrados, mesmo aqueles dos quais nós tantos nos justificamos. Os fariseus não aceitam esta reprimenda. Os fariseus não querem acolher a correção do Senhor. Cabe a nós nos perguntarmos: e nós acolhemos o Senhor que nos corrige? Acolhemos o Senhor que nos dirige a sua palavra, o seu ensinamento? Os fariseus não aceitam e não estão abertos à correção, e por isso mesmo querem perseguir e maltratar Jesus. Este foi o seu grande erro. Esta foi a grande perdição dos fariseus. Não acolheram as palavras salvadoras de Cristo, embora duras, não acolheram e passaram a perseguir o Divino Mestre. Não seja esse, meus irmãos e minhas irmãs, o nosso erro, o nosso comportamento. Acolhamos o Cristo que nos corrige e busquemos, nos esforcemos pela nossa conversão. Acolhemos as 3 sementes. Primeira semente, versículo 52 do Evangelho de hoje. Diz Jesus: Ai de vós, mestres da lei, vós tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Medite essa passagem do Evangelho. Depois, a segunda semente, a palavra que nós vamos rezar. A palavra de hoje é correção. Correção? Dai-nos, Senhor, a capacidade de acolher aqueles que nos corrigem, acolher as correções que nos são feitas. E por fim, terceira semente, sou disponível e aberto
para acolher as correções, assim como sou disponível para acolher os elogios? Às vezes a gente acolhe com tanta alegria quando nós somos elogiados. Nós temos disposição de acolher também quando somos criticados, corrigidos? Eu busco de fato me corrigir ou, como os fariseus, eu persigo, maltrato aqueles que me corrigem? Meus irmãos e minhas irmãs, um forte abraço a todos vocês. Que a palavra de Deus deste dia nos fortaleça em nosso caminho de conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você ouviu o Evangelho do Dia com Padre Adriano.